homem que respeita a vida humana porque a considera sagrada e sente temor de lhe tocar, é certamente um homem religioso. A política, o planeta, o espaço sideral, relações bastante difíceis, relações imprescindíveis que estão se estabelecendo e que temos pouco discernimento a respeito delas. Talvez a gente deva, de fato, seguir uma recomendação do Agamben, que diz que devemos olhar para o céu para descobrirmos as estrelas que ainda não brilham. Essa é a nossa tarefa como pesquisadores. E, obviamente, se isso não é um mero verso poético, e seguramente não é nenhuma elaboração metafísica, nós temos que ter claro que adentramos a uma área de pesquisa muito pouco explorada e que diz respeito ao silêncio. Eu penso que nós estamos tentando ouvir o silêncio. O silêncio é imenso. Tanto é que, como disse anteriormente, é muito difícil iniciar um mapeamento de resistências. Quando falamos de biopolítica, nós estamos falando de regulações e regulamentações sobre a população. Estamos falando de práticas de governo no âmbito do Estado e de práticas de governo dentro da sociedade também. Quando o alvo deixa de ser a população e passa a ser o planeta, o que nós devemos perguntar inicialmente é como é que ele foi se colocando como um problema? Ou melhor, como é que ele foi se colocando como o alvo principal? Do ponto de vista disso que estamos lidando, que é a ecopolítica, podemos dizer que ela vai aparecendo tanto pelos efeitos do final da Segunda Guerra Mundial, mas acredito que com muito mais ênfase ela emerge a partir dos movimentos de contestação ecológicos, militância mesmo, denunciando situações relativas aos desastres planetários produzidos tanto pelo capitalismo quanto pelo socialismo. Por isso que uma primeira aproximação do conhecimento sobre ecopolítica nos leva a pensar que ela está diretamente relacionada a movimentos de contestação, tanto à direita quanto à esquerda. A relação política e massa, hoje em dia, ela precisa ser equacionada de uma maneira um pouco mais sutil. O Michel Foucault mostrou de uma maneira muito precisa como que o poder pastoral acabou se transformando em prática do Estado com a sua análise a respeito da biopolítica. Isso foi fundamental para mostrar como é que o Estado passa a se interessar por cada um e, ao mesmo tempo, pelo rebanho como um todo. Isso gerou um acontecimento muito importante no final do XIX e principalmente no século XX, que foi o fenômeno da massa. Com relação a essa, era muito tranquilo dizer que o indivíduo na massa abria mão de si próprio para seguir um condutor. De fato, cada um se dispunha a seguir o condutor
ao ponto, inclusive, de caminhar em direção à morte. Não foi nada surpreendente o nazismo ao transformar o direito de causar a vida e de devolver a morte numa prática de quem deve viver e quem deve morrer. Dessa maneira, o rebanho se dedicava, inclusive, à morte, e a massa foi a grande celebração da morte coletiva. Todavia, hoje em dia, fica muito difícil lidar ainda com essa noção de massa, na medida em que você não tem mais um indivíduo, mas você tem o que Nietzsche anunciava no século XIX, a emergência do divíduo, um sujeito que se refaz em em diversas subjetividades, que aparece das maneiras mais estranhas possíveis, que procura se consolidar de alguma maneira e que segue uma determinada conduta que não está mais redesenhada exclusivamente pela figura do grande condutor ou do grande líder. Se nós olharmos hoje em dia para o funcionamento do Estado, nós vamos reparar que as mudanças, significativas ou não, com relação aos partidos que governam, por exemplo, mostram que os programas continuam independentemente disso. É como se nós olhássemos para o Brasil e víssemos a sequência quase que lógica, com alguma ênfase em mudanças mais ou menos sociais, do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Luiz Inácio Lula da Silva. A relação política em massa hoje em dia se dissolve também numa nova relação da política enquanto expressão do poder pastoral, não mais por um governo da população, mas um governo do planeta, onde esse indivíduo se dissolve numa variedade de subjetividades que ele próprio não consegue dar conta. De maneira que o que se esperava antes, que diante de uma conduta houvesse uma contraconduta próprio da sociedade disciplinar, hoje em dia todos estão convocados a participar, de maneira que essa relação fundamental de conduta e contraconduta do século XIX e do século XX praticamente tende a desaparecer agora. Diante desse quadro, onde o indivíduo cedeu lugar ao divíduo, nós também devemos perguntar o que aconteceu com a maioridade que herdamos do iluminismo. Eu tenderia a dizer que se nós estamos hoje em dia interessados em resistências, nós deveríamos nos apartar dessa noção de maioridade para enfocarmos o menor. Por uma questão muito simples. As maiorias hoje em dia, nas democracias, não prescindem das relações estabelecidas por diversas organizações e associações fundadas em defesa de direitos de minorias. Por conseguinte, as minorias conformam a nova maioria democrática. Se nós estamos numa dissolução da relação conduta contra conduta e estamos na consolidação de uma convocação à participação desses indivíduos, me parece que voltar à categoria de menor como potência, o menor que é capaz de surpreender, o menor que é capaz de inventar, o menor que é capaz de gerar uma situação insuportável e escandalosa, é o que deve ser o foco das pesquisas que estejam interessadas em perguntar onde estão as resistências. Porque se me perguntassem agora onde elas estão, nesse estágio da pesquisa que nós estamos desenvolvendo, eu diria que nós não temos muita clareza a respeito delas, porque
toda projeção, ainda que mínima, de uma resistência que se anuncia, em muito pouco tempo ela é capturada pelas práticas de Estado, ou as práticas de governo, as práticas de governo propriamente ditas. Não é? Porque acho que hoje em dia a gente deve estar muito mais preocupados em mapearmos como é que se governam as condutas e como cada um governa as suas condutas. E se tudo está voltado, como sinaliza o final do século XX e o começo do século XXI, para uma convocação à participação constante, a pergunta que fica é: onde estão as resistências? O que elas estão tentando colocar como possibilidade de rompimento com o controle que veio substituir a disciplina? Deleuze dizia que uma maneira de resistir seria talvez arruinarmos as palavras. William Burroughs mostrou, à sua maneira, como utilizar os equipamentos eletrônicos para reverter o que eles esperam de nós como colaboradores de programas, como agentes de interface, etc. Creio que os dois tenham muito a sinalizar, ainda que nos estudos muito iniciais que eles fizeram e as suas observações muito sensíveis sobre o que se passa na sociedade de controle, porque, de fato, as palavras, e dentro delas os conceitos, viraram coisas palatáveis, viraram expressões corriqueiras, esvaziadas da intensidade que elas traziam anteriormente. Isso também nos leva a repensar qual é o intelectual da nossa época. Houve um momento em que se pronunciaram contra o intelectual especialista, que devíamos voltar ao intelectual capaz de análises gerais, globalizadoras, totalizadoras, etc. O próprio Michel Foucault chegou a falar da importância de um intelectual específico que falasse daquele lugar envolvido diretamente com resistentes naquele espaço. Talvez essa seja uma prática do intelectual que não esteja perdida. Mas hoje, na sociedade de controle, a mim chama muito a atenção uma outra prática intelectual, que eu chamaria de um intelectual modulador, que é o sujeito que opera no interior dessas minorias, que fala junto com elas, que se dissolve dentro delas, que consegue obter um status, porque está diretamente relacionado a uma ONG, a uma fundação, a alguma organização diretamente vinculada à defesa, não só, mas defesa e maneira de instrumentalizar uma participação direta na tomada de decisões. Eu penso que, ao falarmos sobre as resistências, nós também devemos estar enfrentando a conformação de um novo intelectual que conecta escola e empresas, que conecta escola e ONGs, escola e Estado, escola e fóruns, e atravessa tudo isso, e por isso mesmo que ando tentado a dizer que nós estamos vivendo uma configuração de um intelectual modulador. É possível falar em resistências com uma prática como essa de intelectual modulador? Eu acredito que não. Se não há conduta e contraconduta, onde ficou, por exemplo, a emergência das anticondutas que aconteceram principalmente na segunda metade do século XX?
Citemos o exemplo da antipsiquiatria, não é? Que situava uma posição equidistante e crítica tanto da psiquiatria quanto da psicanálise. O efeito, em muito pouco tempo, da antipsiquiatria foi ou conformar novas práticas de controle a céu aberto a respeito do que se chamava de doença mental, e hoje em dia se chama de transtornos, não é? Ou simplesmente se transformou num arquivo de história da própria psiquiatria. Porque nós vivemos hoje em dia uma situação extremamente delicada em que não há mais aquela distinção tão bem sublinhada pelo Deleuze no século passado sobre o pensamento arbóreo e o pensamento rizomático. As práticas rizomáticas, que eram práticas de resistências, e que são práticas ainda de resistência, né? Elas também foram capturadas por essa máquina de guerra que é o Estado. E hoje em dia compõem a configuração rizomática, a configuração arbórea. Se eu não estiver divagando, eu chamaria atenção para o funcionamento dos provedores de internet, que usam ambos os dispositivos. Se na sociedade disciplinar tudo girava em torno da extração de energias do corpo para transformá-lo num corpo útil e com baixa resistência, portanto dócil, na sociedade de controle, quando o investimento é em inteligência, o que se busca é ir além daquilo que a disciplina produzia. Ou seja, não é reduzir resistências, não é isolar resistências, não é combater resistências, mas é anulá-las. E anulá-las não pelo isolamento, mas provocando uma positividade, atraindo cada um, com suas múltiplas subjetividades, para participar da produção econômica, cultural, social, política, estar o tempo todo participando, como se estivesse o tempo inteiro amando dentro do Facebook. A análise do menor é a análise dessa potência a ser desvendada, que não é capturada imediatamente pelo Estado sob a forma de participação. Não interessa mais saber se o hacker, que era um resistente, se transforma imediatamente em agente de segurança. Não se trata mais disso. Não se trata também, única e exclusivamente, de praticar um ato de sabotagem, de introduzir um vírus dentro dos programas. Se trata de tentar compreender se os jovens hoje em dia eles estão realmente interessados em enfrentar as finalidades do controle. Eu gostaria de sublinhar nesse momento quais são os 4 fluxos que nós escolhemos para investigar nessa pesquisa. Se nós estamos falando, então, que houve um deslocamento da biopolítica para a ecopolítica, isso não significa que a biopolítica tenha desaparecido, é um deslocamento de ênfase, tá certo? E a ecopolítica tem por alvo o planeta, e quando nós falamos de planeta, nós falamos de terra, água, ar e fogo, e obviamente gente, bichos, não é? Que estão produzindo tudo isso. Nós selecionamos então os 4 fluxos que nos parecem mais evidentes nesse momento para fazer a ecopolítica funcionar. Direitos, segurança, o meio ambiente e a penalização a céu aberto.
aos poucos, a noção de meio ambiente ganhou uma amplitude que não tinha e, ao mesmo tempo, já ganhou sua crítica contundente, não é? De ser uma noção antropocêntrica. Ou seja, estávamos, então, diante de uma situação de como reconfigurar o ambiente no qual o homem vive. Não é? O homem, essa categoria iluminista por excelência. Esse confronto dos movimentos, Estado e o pensamento sobre isso, acabou gerando uma palavra mágica, não é? Que é a ecologia, e que, para grande parte, é o grande tema do final do século XX, começo do século XXI. Para outros, enfrenta uma necessidade de ser constituída como ciência, abarca dentro dela pensamentos interdisciplinares, holísticos, nanotecnologia, tecnologia de ponta. Tudo se pensa com relação à ecologia e, na prática, o que isso realmente vem se configurando está na noção de sustentabilidade, não é? Que simplesmente procura garantir que os lucros sejam os mesmos ou maiores com custos menores, não é? E para tal, todos nós estamos convocados a colaborar para melhorar as condições do planeta. Estamos diante de um pensamento que nunca se conclui, nunca se deve produzir mais um conceito acabado, uma instituição acabada. Estamos num âmbito disso que se espera nessa sociedade, que é de colaborar para a sua continuidade sem dar um ponto final. É como se tudo funcionasse na base da vírgula e do ponto e vírgula. Nesse segundo ano da pesquisa, nós estamos mais focados no fluxo segurança. A segurança se tornou fundamental não só porque as guerras, tais quais as conhecemos até um determinado momento do século XX, estão passando por uma reordenação, mas porque também nessa emergência da sociedade de controle diante da sociedade das disciplinas e da soberania, também nos ficou uma outra pergunta relacionada com os efeitos das análises genealógicas de Michel Foucault. Será que a guerra ainda é, ou ainda pode ser vista, como prolongamento da política, como situava Clausewitz, e Foucault inverteu isso, dizendo que a política moderna é justamente a guerra prolongada por outros meios? É o que interessa para o estudo da ecopolítica, porque ela é que irá mostrar, por exemplo, como a guerra hoje em dia se conforma não só pelo exercício da indústria bélica alimentando as estratégias militares, não é? Coordenadas pelos Estados, mas como dentro delas empresas, interesses os mais diversos possíveis, controles siderais, todos contribuem para uma mesma coisa. Investiu-se milhões para pegar Osama Bin Laden, para acabar com o Talibã, invadiu-se Iraque, denunciou-se a produção de bomba no Irã, invadiu-se o Afeganistão, e tudo isso, em 10 anos praticamente, não levou à realização da estratégia, que era acabar com esse terrorismo. Curiosamente, assistimos esse ano, não é? O efeito contrário do combate direto ao terrorismo, não mais pelo exercício militar propriamente dito, mas pelo curioso, sutil e eficaz exercício de desestabilização de regimes ditatoriais
por meio dos aparelhos eletromagnéticos de modo geral, não é? Que é onde nós vamos encontrar internet, as redes sociais articulando convocações para, num efeito brevíssimo, as ditaduras entrarem em praticamente processo de derrocada e que mostra uma saída diplomática muito mais interessante para o terrorismo do que o efeito, do que o combate direto a ele por meio de ações militares. Ok, você vai dizer que tem a Líbia, não é? Mas a Líbia continuará fornecendo petróleo com ou sem Gaddafi. Tudo isso dentro daquilo que, obviamente, hoje em dia se chama de cultura da paz. Só o fato de problematizar a noção de biopolítica hoje, que está assim, amplamente disseminada na pesquisa, tanto de fundo liberal como de fundo marxista, você encontra amplamente essa noção de biopolítica, parece que houve uma descoberta dela. Só o fato de poder problematizá-la com a noção de ecopolítica, eu acho que já mostra a importância que a FAPESP dá para isso que ela chama de projeto temático, não é? Nós estamos aqui durante 4 anos em busca de uma possível elaboração do que vem a ser essa ecopolítica. Mas começamos duvidando que a prática governamental hoje ainda se faça exclusivamente pela biopolítica ou por um artifício teórico, muito mais teórico do que de efeito histórico imediato, opondo biopoder como prática de Estado à biopolítica como prática dos movimentos, gerando interesses comuns para a construção de uma nova ou uma outra globalização, não é? Só o fato de podermos estar arriscando aí, eu acredito que seja a importância de um financiamento de um projeto como esse, não é? Que é feito de dinheiro, com o dinheiro público, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro de todos nós. E nós esperamos, durante esses 4 anos, realizar o melhor possível, não é? Porque nós estamos realizando com parte do nosso trabalho que foi transformado em dinheiro, que foi transformado em rubrica de financiamento e que, de certa maneira, retorna a nós mesmos. Como nós temos um respeito muito grande pelo nosso próprio trabalho, não é? Nós levaremos isso adiante com muita tranquilidade e com muita garra. Came from Miami, FLA. Hitching hideaway across the USA. Blonde her eyebrows on the way. Shake her legs, then weave all the sheet. She says, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side.